Oi, gente, tudo bem com vocês? Olha só, eu sou a Roberta Agnes, aqui do canal Português Sublinhado e no Instagram Roberta Agnes _comunicação. E hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre alguns problemas que as pessoas se encontram ao se comunicar, quando precisam falar com algum diretor, algum chefe, ou falar em público, ou até mesmo se posicionar oralmente. E uma dessas questões é o medo, a vergonha, a insegurança, a falta de vocabulário, medo de ser mal interpretado, falar errado, vícios linguísticos, medo de falar gírias, falta de assunto, nervosismo, medo de errar e medo de cometer erros gramaticais. E esses medos, essas inseguranças, essas pontualidades que as pessoas colocaram para mim, é muito comum mesmo quando nós precisamos nos comunicar com alguém que não seja do nosso meio íntimo, que não seja um amigo íntimo, que não seja um familiar próximo, tá? Então, o medo, a insegurança e o medo de falar gírias, o nervosismo, vergonha, estão ligados, porque um vai puxando o outro, né? E a melhor maneira de você começar a perder esses sentimentos, essas sensações, é praticar. E praticar com uma pessoa nova, praticar com alguém fora do seu meio de conforto, né? É sair da zona de conforto e colocar isso em prática no seu dia a dia. A questão da falta do vocabulário é arregaçar as mangas e fazer o exercício que eu vou falar agora para vocês. Vocês vão pegar um caderno, um dicionário, e tem que ser dicionário, não é Google, não é googar as palavras por aí, gente. É um dicionário mesmo, não importa se você tem um dicionário pequenininho, grande, mas tem que ser, uma coisa importante também, tem que ser de 2009 para cá, que são dicionários com a nossa nova ortografia. Você vai pegar uma palavra por dia e vai escrever nesse caderno, escrever o significado, ler em voz alta e usar pelo menos uma vez por dia em algum diálogo com alguém, em alguma frase que você elabore escrevendo, e usar essa palavra que você aprendeu nova. E são palavras aleatórias, ok? Isso vai enriquecer seu vocabulário, vai te dar segurança e vai fazer até mesmo que você tenha assunto para poder falar com as pessoas por aí. A questão dos vícios, acabei de falar as questões dos vícios linguísticos e as gírias. O vício linguístico, gente, real é uma questão de autocontrole, autocorreção. Tudo são exercícios e tudo tem que ser praticado. A prática leva à perfeição, tá? Então, a falta de segurança vai fazer com que você tenha alguns vícios linguísticos, como ficar tipo, então, né? E tá tudo bem, tá tudo bem. Com o tempo você vai se corrigindo e controlando isso e prestando mais atenção na sua fala, no seu discurso real. Gíria é cortar. É cortar o mal pela raiz, é buscar novos sinônimos, novas palavras mesmo, e cortar hábitos de falar, vícios, gírias, por aí, tá bom? Medo de errar. Gente, nós somos seres humanos, nós não somos perfeitos. Errar, todo mundo erra, todos nós cometemos erros e ok, tá? Não quer dizer que o erro é aceitável, não é bem isso, né? É dizer pra você que tá tudo bem você errar quando você estiver falando, errar quando você estiver escrevendo, porque só assim você vai chegar a maneira certa de usar novamente aquela expressão, aquela palavra em determinadas situações. Então, se errando, se aprende, tá? Mas nunca é tarde para cortar o mal pela raiz mais uma vez. É questão de autocontrole, autocorreção, e você vai ter que ter esse hábito a partir de agora, ouvindo essa minha aula. Medo de cometer erros gramaticais. Isso é muito comum na parte escrita. Então, na parte escrita é muito normal mesmo pegarmos muitos erros de ortografia e tudo mais. Porém, falando oralmente é um pouco mais difícil. A não ser que a pessoa tenha o ouvido bem apurado e consiga pegar você numa conjugação nominal, numa frase nominal errada, uma conjugação verbal inadequada, ou até mesmo comendo os S's
das palavrinhas quando são plurais, tá bom? Então, isso é um pouco mais difícil oralmente, mas acontece também. E tudo vai de prática, de exercício. E o primeiro exercício, então, que vocês vão iniciar nessa primeira aula são as palavras do dicionário num caderno. Não tem outro meio, não tem outro método de fazer. Não vai digitar, não vai escrever no note do celular. Não, é caderno, papel, caneta e o dicionário que vai ser seu melhor amigo daqui para frente. Então, hoje eu vim mais mesmo para falar desses problemas que as pessoas trouxeram para mim, para que nós possamos trabalharmos juntos e resolver essas inseguranças, esses medos, essas crenças limitantes que todos nós temos ao longo da nossa formação, tá? Oral, da nossa formação com a nossa língua mãe, que é a língua portuguesa, de nos comunicarmos. E outra coisa, muitas coisas nós usamos e falamos pelo nosso meio. Então, às vezes, é necessário você também mudar o seu meio social mesmo, para que você se force a praticar essas questões de uma maneira correta. Se você continuar no seu meio atual e tentar usar dessas novas formas de comunicação, se policiando, se autocorrigindo, falando de uma maneira que você consiga ouvir e raciocinar o que você está tentando expressar para sair correto, no meio onde você não vai conseguir se concentrar e não vai conseguir ter esse autocontrole. Por quê? Você vai estar na sua zona de conforto e vai relaxar ali. Então, um meio social novo nos força a colocar tudo isso em prática. É isso por hoje. É um videozinho curto mesmo, mais de apresentação e algumas apresentações de problemas que vocês apresentaram para mim. E quero agregar vocês no dia a dia de vocês, na vida de vocês, trazendo essas soluções. Podem ser algumas muito simples, muito só na teoria eu falando aqui vocês conseguirem pegar e começar a exercitar. Outras nós vamos ter que arregaçar as mangas e pôr a mão na massa e escrever, ler, para assim falar de uma maneira mais polida, fácil de ser entendido. A outra coisa que me mandaram, que foi colocado aqui, é o medo de ser mal interpretado. Essa questão de interpretação, gente, é algo muito simples mesmo. Não existe nada nas entrelinhas quando a comunicação é clara, assertiva e honesta. Tanto você que recebe a informação, quanto você que vai passar a informação. Então, se alguém virar para você e falar assim, eu não gosto de sorvete, não tem nada na entrelinha aí entre eu não gosto de sorvete. A pessoa quis dizer exatamente isso. Você não tem que analisar, pensar, raciocinar, interpretar nada além disso. É uma pessoa que não gosta de sorvete e ponto. A mesma coisa você. Quando você quer falar algo para alguém, se expressar, até mesmo em relação a posicionamento emocional e tudo, seja honesto com você mesmo, em primeiro lugar. Seja honesto na sua comunicação, tá? Por exemplo, hoje não quero fazer atividade física. É simples, não tem nenhuma outra coisa além disso. Eu só não quero fazer atividade física. A pessoa não tem que analisar e interpretar o que acontece atrás da sua fala, assim como você. Você também não tem que fazer isso. E por que isso? Porque nós temos esse mau hábito de ficar suponhando, de ficar adivinhando o que o outro está sentindo, pensando, julgando, o que vai achar ou deixar de achar. Parem com isso. O que é do outro, cabe ao outro. E o que é seu, cabe a você. E você tem que se controlar muito também para poder deixar esse tipo de pensamento de lado. Você não tem que analisar nada além do que foi falado, nada além do que foi dito. Não tem que interpretar nada além das entrelinhas. Então, tira esse medo que as pessoas estão fazendo isso com você. Não, o que você falar, claro, honesto, assertivo, é aquilo que é e ponto final. Tá bom? Espero que tenham gostado. A aulinha ficou curta mesmo para ser algo mais, como posso falar, um shot mesmo para poder apresentar algumas dos medos, dos problemas que vocês me passaram, apresentaram, pra gente poder traçar essa caminhada aí juntas, tá bom? Ou juntos. É isso, um ótimo dia para vocês e obrigada!